Olá pessoal, nessa segunda parte falaremos sobre integrais triplas. A integral tripla de f sobre a região R, na verdade sobre o volume V, é definido como uma integral tripla de soma de cubinhos multiplicados por uma função f de x, y, z. Então a integral tripla é a soma de cubinhos multiplicado por uma função f de x, y, z. Se a função f de x, y, z for igual a 1, a integral tripla de f sobre o volume V representa o volume do sólido preenchido entre as duas superfícies, z igual g2 de xy e z igual g1 de xy. Então, essa integral terá a interpretação como volume. Então, os vários cubinhos somados vai representar o volume. Mas, novamente, essa expressão não é aplicável, né? Então, se a gente tiver uma F, né, preenchido entre as superfícies G2 e G1, o volume, ele vai ser, o cálculo da integral vai ser primeiro resolver essa integral entre G1 e G2. Após resolver essa integral, substituir os limites de integração, nós vamos recair numa integral dupla sobre a região R, igual do jeito que a gente resolveu anteriormente. Tá? Então, a gente resolve primeiro uma integral, substitui as funções que dependem de x e y no resultado, e depois a gente recai numa integral dupla, e aí a gente vê os limites de integração como a gente viu anteriormente na região R. Além disso, nesse vídeo nós vamos usar as coordenadas cilíndricas, que é em x e y as coordenadas polares, acréscimo do eixo z. E aí a integral nesse sistema de coordenadas, se θ sendo variação de constante, nós temos aqui mais externo, r variando de uma função de θ, de h1θ até h2θ, e z variando da superfície de baixo, G1, até a superfície de cima, G2. Então, a integral mais interna, ela varia de uma superfície até a outra. A integral intermediária de uma função até a outra, e a integral mais externa de uma constante até outra constante. Sendo que se a gente mudou o sistema de coordenadas, a função aqui do meio, f de x, y, z, nós precisamos mudar para o novo sistema de coordenadas. Então, ela vai ficar uma função de r, θ, z. E aqui, este r não podemos esquecer que vem herdado lá do sistema de coordenadas polares. Entretanto, em 3 dimensões, né, na integração tripla, nós também temos as coordenadas esféricas, e aí o x, y, z é definido dessa maneira. Em que, se a gente notar, esse daqui é a coordenada polar, e isso daqui é muito parecido com a coordenada polar, ou seja, no plano x, y, é uma espécie de coordenada polar. E em z nós temos a projeção do raio desse sistema de coordenadas esféricas. Então, se ρ é o raio do sistema de coordenadas esféricas, a projeção dele no eixo z é ρ cosseno φ. Se eu quiser projetar esse raio, né, fazer a sombra dele no eixo, no plano xy, eu utilizo seno φ para projetar no plano xy. E aí a sombra dele é equivalente ao raio do sistema de coordenadas polares. Então, esse é um jeito de a gente visualizar
o sistema de coordenadas esféricas. Aí dá uma olhada no livro. E no livro, normalmente, ele vem o seno, o φ, ele vem aqui no meio, e o seno φ ele vem escrito aqui no meio. Porque a tripla normalmente é escrito como Rho, Φ, Θ. Mas acabei escrevendo desse jeito porque acho melhor de lembrar quem é o sistema de coordenadas. Então, os limites de integração ainda continuam sendo o mais externo de uma constante até uma constante, o intermediário de uma função até outra função e o mais interno de uma superfície até uma superfície. Só que agora, como o sistema de coordenadas é o esférico, então a nossa f aqui do meio, ela tem que ser uma função de ρ, φ, θ, ou seja, substituir esses valores lá na função, na definição da função. E aqui muda. Aqui, no lugar do R, que é o do sistema de coordenadas polares e cilíndricas na integração tripla, aqui é ρ ao quadrado vezes seno φ. Mais para frente veremos por quê, mas tem explicação geométrica nos livros e tem uma com a matriz jacobiana. Que no caso, quando a gente fizer uma mudança para um sistema de coordenadas geral, Q1, Q2, Q3, né? Em que x é uma função Q1 que depende de u, v e w, Q2 u, v, w, e z é uma função que depende de u, v, w, ou seja, mudar de x, y, z para u, v, w, nós vamos ter a mesma estrutura semelhante à linha anterior. Integração tripla com os limites de integração, definido aqui u, v, w, mudar a função para as novas coordenadas u, v, w, e aqui é o que muda de um sistema de coordenadas para outro. Quando é o cilíndrico, é R. Quando é o esférico, é ρ ao quadrado vezes seno φ. E quando é um qualquer, é o módulo do determinante da matriz jacobiana. Mas quem que é a matriz jacobiana? É essa matriz aqui. Então, nós temos que pegar o determinante dela. O determinante da matriz jacobiana é chamado de jacobiano. Então, é você derivar as x, y, z com relação ao UVW, UVW, UVW aqui em cada linha. Encontrar o determinante. Esse valor do determinante, extrair o módulo e substituir aqui na integração. Então, vamos ver isso no máximo. No máximo, nós vamos aproveitar já alguns exemplos que nós fizemos. Vamos pegar o primeiro exemplo, que foi encontrar o volume delimitado por x, y, z igual a 1 no primeiro octante. Então, o que nós fizemos, né? Recapitulando, definimos a equação 1, encontramos a interseção com o eixo z, fizemos o gráfico, e aí o mesmo gráfico da parte 1, encontramos a região R, desenhamos a região R, e fizemos a integral, definimos os limites de integração, e definimos a função f de x. Montamos a integral dupla para encontrar o volume. Agora nós vamos montar a integral tripla. A integral tripla para ter interpretação de volume, a integral tripla, a função lá do integrante, né, que depende de x, y, z, é igual a 1. A função mais interna varia de superfície até superfície. Então, aqui do plano z igual a 0 até o plano 1 menos x menos y, que é a nossa função que a gente chama de f de xy. A integral do meio vai ser de curva até curva. Então, é de 0 até a nossa curva g de x.
E a integral mais externa é a de constante até constante, então é de x indo de 0 até 1. Então, desse jeito, a nossa integral fica uma encaixada dentro da outra e mais uma encaixada dentro da outra. Então, a gente tem 3 encaixes de integrais. E aí a gente tem a expressão. E se a gente quiser fazer a conta, usa o comando EV. E aí temos o volume, que é o mesmo volume que a gente obteve na parte 1, na integração dupla. Então a gente tem essas duas opções para o cálculo de volume. E se a gente quisesse resolver o segundo exemplo? Como que era o segundo exemplo? O segundo exemplo é aquele que envolvia cilindro, um paraboloide hiperbólico e o plano z igual a zero. Então, nós temos aqui, nós definimos a equação 1, que era o do paraboloide elíptico. Nós definimos a equação 2, que é do cilindro. E desenhamos os gráficos. E aí temos o gráfico. Encontramos a região R, que era a interseção do cilindro com z igual a zero. Desenhamos a região R. Vimos que era uma circunferência deslocada. Mas lá a gente acabou usando coordenadas polares para resolver. Aqui já nós vamos montar em coordenadas cilíndricas. Então, em coordenadas cilíndricas, vamos definir, parecido com as coordenadas polares, acrescentando o eixo z igual a z. Vamos transformar a equação 2 em coordenada, aqui está polar, mas em coordenadas cilíndricas. Dividir, e a gente chega na mesma equação da circunferência deslocada, né? E que se a gente for pensar esse gráfico em cilíndrica, é o cilindro deslocado da origem. E se a gente for pensar na interseção com o eixo z, essa equação é a equação da circunferência do plano xy em coordenadas polares, deslocado no ponto 1, 0, né? A circunferência centrada no ponto 1, 0. Bom, vamos mudar a equação. Aqui a gente está em coordenadas cilíndricas, mas eu usei aqui os mesmos nomes porque estou reaproveitando as contas anteriores, porque não muda. Então, reaproveitando as contas anteriores. E aí a gente chega no momento de montar a integral tripla, que é a mesma ideia que a gente montou. Agora que no integrando, nós temos que lembrar que a função interna, que é a nossa função do integrando, a f de x, y, z agora é 1, mas só que ela vai multiplicar por r, porque tem o r herdado lá do sistema de coordenadas polares. Então vai ficar da seguinte forma. Então aqui r, integral de z de 0 até r ao quadrado, que é r ao quadrado. Quem que é r ao quadrado? Z igual a r ao quadrado veio da nossa equação 1, ou seja, é o nosso paraboloide elíptico. Feita essa conta, aí a gente vai fazer a integral de r indo de 0 até 2 cosseno θ. Esse 2 cosseno θ é a circunferência deslocada, o centro deslocado. Depois disso, com o resultado, vai integrar θ de 0 até π. E aí a gente tem o nosso volume. Aqui está só a expressão, se a gente quiser a conta, o resultado, aí temos 3π sobre 2. Então,
Então aí nós temos um exemplo que a gente fez a conta em um sistema de coordenadas retangulares, que foi o primeiro exemplo, e esse segundo exemplo fizemos em coordenadas cilíndricas. E se a gente quiser fazer um exemplo em coordenadas esféricas, então vamos pegar o seguinte exemplo. Calcule o volume de uma esfera de raio A. Então vou definir aqui a nossa esfera, x² mais y² mais E² igual a A² de raio A, e vou definir o sistema de coordenadas esférico. Então, x, y, z. Defini o sistema de coordenadas esféricas. E agora eu vou escrever a equação da esfera em coordenadas esféricas. E vou salvar em eqsf. Como eu já defini o sistema de coordenadas esféricas, ao pôr já a equação x² mais y² mais E², ele já substitui os valores. Ou seja, a definição do sistema de coordenadas. Se eu quiser simplificar, vou assumir ρ e A maior ou igual que zero, para que ao extrair a raiz eu pego só os valores positivos. E aí, como monta a integral, do mesmo estilo que a gente fez anteriormente. Aqui eu vou montar ela já a integral já apareceu o resultado. Então aqui é a integral mais interna. Lembrando que aqui a gente, como é integral tripla para cálculo de volume, a função f(x,y,z) é igual a 1. Se não tivéssemos em exemplo de volume, nós teríamos que transformar esta função para o sistema de coordenadas esférico. Mas aqui ele é igual a 1, então integrando sobra só o ρ² vezes c no fim. Então primeiro vamos fazer ρ e variar de 0 até A. Este resultado vamos fazer φ variar de 0 até π. E depois θ variar de 0 a 2π. E aí temos uma integral encaixada dentro da outra. E aí pronto, temos aqui a integral e aqui do lado direito o volume da esfera, que é 4/3 de πa ao cubo. Aqui não apareceu a terceira integração, porque ele acabou já fazendo a conta de 2π, que foi a integral de 0 até 2θ de dθ. Se aqui tivesse uma função de θ no meio, ele não ia ter feito essa simplificação, mas aqui ele acabou fazendo, porque nada aqui está dependendo de θ. Se a gente adotar ρ igual a 1, ou A igual a 1, nós vamos ter a nossa esfera unitária. E aí o gráfico, fazer o gráfico quando ρ igual a 1. Então aí temos a esfera. Mas da onde vem o ρ² vezes c no φ? Vem da mudança de variável. Nós podemos pensar que o novo sistema de coordenadas é como se fosse uma mudança de variável. E de fato é uma mudança de variável. E aí nós temos aquela definição da integral tripla, um âmbito mais geral, que não precisa ser coordenada cilíndrica esférica, pode ser uma mudança de coordenada qualquer. Mas vamos pegar o exemplo de coordenadas esféricas, porque se a gente aplicar aquelas definições, a gente consegue chegar no ρ² vezes c no φ. Então, eu vou redefinir aqui o sistema de coordenadas, porque anteriormente apaguei tudo. Vou definir a matriz jacobiana. Então, aqui na primeira linha é x
derivada de x com relação a ρ, derivada de x com relação a θ, derivada de x com relação a φ. Na segunda linha, a mesma coisa, muda aqui no lugar do x é y, na terceira linha, no lugar do x é z. E aí nós vamos ter a nossa matriz jacobiana. Nós vamos precisar do determinante dela. Então, quem que é o determinante dela? Isso. Mas aí está um pouco ruim de ver o que é isso. Então, vamos simplificar. Menos ρ ao quadrado seno φ. Lá na integral, não é o determinante da matriz jacobiana que nós precisamos, e sim do módulo. Então, se a gente extrair o módulo, nós temos esse valor positivo. Temos módulo. Se a gente assumir aqui o seno só valores positivos, não vai ter o módulo no seno. Então, aí nós vamos ter, né, se a gente assumir o φ em maior do que zero e menor do que π, ele vai ter só valores positivos. Então, aí nós podemos definir o nosso módulo determinante da matriz jacobiana como ρ ao quadrado vezes seno φ. E aí, então, nós temos a integral em coordenadas esféricas. Então é isso. Até mais.